Bem-vindos à nossa parte 2 da nossa aula 6 sobre estabelecimento empresarial. Então nós vamos dar sequência na nossa matéria, trazendo alguns assuntos que é muito importante, ou seja, algumas nomenclaturas que é comum que as pessoas se confundem. Eu falei para vocês que empresário não se confunde com atividade empresarial. Estabelecimento empresarial também não se confunde com empresa. São duas coisas diferentes, distintas. Empresa é atividade empresarial e o empresário é o indivíduo em si. Então, um é a atividade, outro é o sujeito. Então, os dois estão, de certa maneira, linkados no 966. Vamos à sequência, então? Quando nós falamos de atividade empresarial, estabelecimento, bens que compõem atividade, é muito comum nós falarmos de fundo de empresa. Tem muitas, antigamente era fundo de comércio, hoje nós usamos a expressão fundo de empresa. Tem muitos autores, inclusive, que negam com veemência a existência do fundo de empresa. Mas, na verdade, o fundo de empresa é uma realidade. Tanto que nos processos de valuation, aqueles processos que são levantado o valor real de uma atividade empresarial, ponderando aí quais são os valores pela reunião, pela organização dos bens, o fundo de empresa se faz presente. Então vamos lá. Segundo o Fábio Ulloa, é o sobrevalor agregado aos bens do estabelecimento empresarial em razão da sua racional organização pelo empresário. Quando o empresário organiza o estabelecimento, quando ele faz a escolha dos móveis, dos componentes, querendo ou não, ele tem aí um desempenho, ele tem aí uma dedicação. Ele gasta um tempo. Imagine assim, você comprar um barracão e começar do zero. Você vai ter que escolher os bens, você vai ter que agrupar, você vai ter que fazer uma análise se aqueles bens são adequados para a tua atividade empresarial. No entanto, se você compra uma atividade empresarial com essa organização já racional, você, de certa maneira, acaba pagando esse sobrevalor, paga-se a mais. Por quê? Porque já houve uma testagem, já houve um período aí de avaliação, já houve, vamos dizer assim, um desgaste do antigo empresário. Então, o empresário, os sócios, acabaram se desgastando, acabaram se dedicando para que aquela atividade fosse organizada daquele modo. Então, ali existe uma organização racional. E aí, assim, eu vou usar o exemplo do próprio Fábio Ulloa quando ele traz essa matéria. O Fábio Ulloa traz, para ilustrar bem a existência do fundo de empresa, ele menciona o seguinte exemplo. Imaginem vocês que vão adquirir, estão aí numa instituição de ensino, eventualmente aí coordenando um curso, e vão adquirir uma biblioteca. Ao fazer a aquisição de uma biblioteca, você obrigatoriamente vai precisar, se você for comprar livros unitariamente, você vai pagar mais caro, você vai pagar eventualmente o valor do livro. Mas se você adquirir, e aí vai pagar até mais barato, porque é o valor do livro. Mas se você adquirir uma biblioteca pronta, ela já catalogada, ela já com a numeração internacional, ou seja, tudo certinho, já lançado no sistema, você vai pagar um valor acrescido aí ao desempenho daqueles indivíduos que se dedicaram para a organização daquela biblioteca. Quando você chega numa biblioteca, você não chega numa bagunça, num amontoado de livros. Você acaba encontrando, ou seja, uma sequência de informações pré-organizadas, previamente estabelecidas. Essa é a ideia do fundo de empresa. O fundo de empresa é reconhecer que aquele período na organização da atividade empresarial, na dedicação do empresário, tem um valor, tem um sobrevalor. Ou seja, se eu vender os bens unitariamente, eu vou receber um valor muito inferior ao que fosse auferido ali se vendesse na totalidade, se vendesse como uma universalidade. Ok? Então, essa consideração é essencial aí para nosso primeiro olhar. Então, existe fundo de empresa, e esse fundo de empresa vai ser analisado principalmente quando nós falarmos de trespasse, de aquisição, de fusão, de reestruturação empresarial. E aí, para colocar, vamos dizer assim, sistematizado em um gráfico, nós colocamos aqui, o estabelecimento empresarial, lembra, é o conjunto de bens destinados à atividade empresarial. Logo, com o acréscimo do sobrevalor pela organização racional, nós vamos ter aí o fundo de empresa. Então, o fundo de empresa parte do pressuposto da existência do estabelecimento organizado.
Então, um estabelecimento, ou seja, a reunião dos bens dos componentes agrupados em prol da atividade, passa a ter o sobrevalor. Outra nomenclatura que nós também utilizamos muito, né, no direito empresarial é a palavra aviamento. O que vem a ser aviamento? Aviamento é a capacidade de gerar riquezas, gerar lucro da atividade empresarial. É a perspectiva que nós temos de certa maneira, fazer a atividade empresarial se tornar, né, com economicidade, ou seja, né, ter os seus potenciais lucrativos. Então, realmente, né, ter venda. Aí eu, né, questiono, também partimos do pressuposto da existência de bens agrupados para, né, compondo o estabelecimento empresarial. Mas se, né, vamos lá, se esses bens vamos lá, se esses bens agrupados, tá, reunidos em prol da atividade empresarial, eles, né, tiverem fechado, então imagina, por exemplo, que eu abri um restaurante, mas eu, né, fechei ali o estabelecimento para uma pintura no começo do ano. Dá para falar que esse estabelecimento continua tendo capacidade de gerar lucros durante aquele período? Ele não vai ter o aviamento naquela época, por quê? Porque não vai ter essa, né, essa geração aí de riquezas. Olha o que Oscar Barreto Filho fala sobre o aviamento. O aviamento existe no estabelecimento, como a beleza, a saúde ou a honradez existem na pessoa humana. A velocidade no automóvel, a fertilidade no solo, constituindo qualidades inscindíveis dos entes a que se refere. O aviamento não existe como elemento separado no estabelecimento e, portanto, não pode constituir em si ou e por si objeto autônomo de direito suscetível de ser alienado ou dado em garantia. Não dá para vender, não dá para desfazer, não dá para penhorar o aviamento. Tá? Então, é uma qualidade, é um adjetivo inerente do estabelecimento empresarial, né, organizado, ou seja, reunido, ou seja, hábil aí a produzir efeitos de gerar essas riquezas. Opa. Feito essas considerações, nós precisamos lembrar que, diferente de bens individualizados, adquiridos, separados, e que existe aí uma gama de proteção específica para cada bem, quando nós temos aí um risco de sucumbir o estabelecimento, de trazer um prejuízo ao estabelecimento, ou seja, quando nós temos aí um prejuízo para a universalidade desses bens, tudo, né, de certa maneira, acaba trazendo impactos. E muitas vezes o impacto é tão grande, tão significativo, que acaba sucumbindo a atividade empresarial. Então, ter um prejuízo, ter um dano patrimonial a um bem, tá, é passível de substituição, é passível de indenização. Agora, quando nós falamos de um prejuízo patrimonial envolvendo todo o estabelecimento, isso muitas vezes inviabiliza o negócio empresarial. Isso muitas vezes acaba dificultando o restabelecimento da atividade. Então, é por isso que nós precisamos ter medidas concretas para proteger o estabelecimento empresarial. E aí o nosso legislador acaba trazendo isso através de proteção ao ponto, né, lá na locação empresarial, traz aí o reconhecimento em eventuais trespasses de algumas irregularidades existentes. Então, tudo isso vai ser para dar um suporte maior ao empresário, empreendedor, ao indivíduo que eventualmente exerça aí essas atividades empresariais e que precisa, né, então, proteger o seu estabelecimento, proteger essa universalidade. O estabelecimento, então, necessita de uma proteção própria e o direito deve garantir uma justa retribuição ao empresário quando este perde, por culpa que não lhe seja imputável, o valor representado pelo estabelecimento. Em uma desapropriação, em uma perda, né, por uma catástrofe provocada por eventualmente alguém ou com alguma incidência aí de algum indivíduo, né, com culpa, com participação, tudo isso, né, quando nós vamos fazer eventuais reparações, indenizações, eu preciso, né, até para aplicar, lembra, fontes do direito, aplicar a equidade, eu preciso ter um critério justo nessa aplicação.
E para ser justo, eu preciso levar em consideração, em uma retribuição, em uma indenização, eu preciso analisar o estabelecimento sob o ponto de vista, vamos dizer assim, do custo, né, view ali, do valor de cada bem, ali, os valores dos bens, o valor, o sobrevalor, que é justamente, né, aquela análise que nós dissemos, né, voltado aí para a organização racional, e nós precisamos ainda ter, né, um olhar, uma perspectiva sobre o aviamento. Então, tudo isso acaba agregando, tudo isso acaba compondo uma eventual indenização, e precisa ser assim. Porque senão eu tenho a possibilidade de um concorrente eventualmente dilapidar a minha atividade, de, né, sofrer aí eventuais concorrências desleais através de impulsos, né, atividades realizadas por outras pessoas. Então, se eu não tivesse, né, uma gama de proteção para o exercício da atividade empresarial, para o estabelecimento empresarial, eu dificilmente né, teria uma reparação de danos materiais que seria inóspita, que seria, vamos dizer assim, ofensiva para, né, a vítima, que de certa maneira provocaria, né, um dissabor acentuado, que provocaria muitas vezes aí um descrédito total na justiça. Então, para que isso, né, não aconteça, o direito, né, cuidou de trazer uma gama de proteção a este estabelecimento empresarial. Exemplo dessa análise que deve ser feita, né, levando em consideração o fundo de empresa, até mesmo o aviamento, é as chamadas desapropriações de imóvel, onde está o estabelecimento. Seja desapropriação por aluguel atrasado, seja desapropriação por, né, vamos dizer assim, que o empresário deseja, aliás, o dono, o locador deseja utilizar um imóvel, ou seja, em N possibilidades, nós estamos falando de uma necessidade de ter um olhar sobre o fundo de empresa. Ter uma retribuição que, de certa maneira, justifique aquele, né, custo de desempenho do empresário. Né? Ou seja, que, de certa maneira, tem aí uma forma de reparar essa atuação. Tá? A mesma situação, né, nós temos que visualizar... Aqui. A mesma ideia em relação à sucessão por morte ou dissolução parcial da sociedade. O indivíduo, quando sai de uma sociedade, ele não pode sair apenas com o valor que ele entrou. Né? Ele não pode sair apenas com o valor que está no contrato social. Porque se ele fizer isso, se acontecer isso, obrigatoriamente vai trazer um grande prejuízo para ele. Então, ou seja, nós, né, temos que trazer uma justa retribuição, ou seja, promover aí um ponderar aí sobre, né, o sobrevalor e sobre o aviamento, não porque ele é um bem. Né, o sobrevalor não é bem e nem o aviamento, são qualidades inerentes ao estabelecimento. Mas eles precisam ser quantificados, eles precisam ser, de certa maneira, lembrados na hora da quantificação, para que, de certa maneira, o empresário, o sócio retirante, o sócio que está promovendo aí a dissolução, seja indenizado a contento, seja indenizado de maneira equitativa, ou seja, com equidade, ou seja, com a busca aí da justiça o mais, vamos dizer assim, escorreito possível. Outra situação que nós temos no estabelecimento empresarial, então, que nós precisamos mencionar, é a descentralização do estabelecimento. E muitas vezes nós temos, né, a necessidade de descentralizar o estabelecimento. O estabelecimento, se é o conjunto de bens destinados à atividade empresarial, muitas vezes esse conjunto de bens ele terá uma necessidade de, né, se desagrupar ou estar em várias localidades. Então eu vou acabar criando vários estabelecimentos em várias localidades para dar suporte ao exercício da atividade empresarial. E aí nós chamamos isso de abertura de filiais. Então eu vou ter aí a primeira como sendo a matriz e as demais sendo filiais da atividade empresarial. Então, ó, a principal dá-se o nome de matriz. E as demais, filiais, sucursais ou agências. Né? Na matriz encontra-se a administração central da empresa e onde geralmente a atividade teve início. Tá? Então ela começou naquele local. Ok? Então, assim, a gente falou de estabelecimento empresarial, né? Falamos do estabelecimento empresarial, ou seja, é bastante matéria, bastante assuntos, né? Ou seja, de certa maneira, vários tópicos,
Mas assim, o que eu queria deixar bem claro no estabelecimento empresarial. Então vamos pontuar como verdadeira recapitulação da nossa matéria. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens destinados à atividade empresarial. Estabelecimento empresarial não confunde com a sede e não confunde com a atividade empresarial. Ele dá suporte à atividade. É por meio do estabelecimento empresarial que o indivíduo vai conseguir exercer a atividade. Se ele não tiver instrumentos necessários, se ele não tiver um conjunto patrimonial, um conjunto de bens para dar suporte para ele, ele não vai conseguir exercer a atividade empresarial. Então ele precisa desses bens, ou seja, desses outros itens para dar esse suporte necessário. Além disso, vamos lá. O estabelecimento empresarial, ele não apenas ou não tão somente será composto por bens corpóreos, bens físicos, mas ele também pode ser bens físicos ou imateriais ou incorpóreos. Então, já fizemos aí, rememoramos aí essa qualificação. Lembre-se que com a pandemia, a lei em 2022 foi alterada e aí passou a entender também a possibilidade de termos aí estabelecimentos virtuais, que não se confunde com virtualidade de acesso, que é apenas um canal de comunicação. E por fim, lembre-se que é possível a descentralização do estabelecimento empresarial, nas chamadas filiais e sucursais, agências e a própria matriz, que é a primeira unidade. É lá na matriz que nós vamos ter a administração central, geralmente onde a atividade teve início. E o que mais? E outras duas palavras que nós falamos hoje aqui, que deve fazer parte do seu vocabulário, é o aviamento, lembra que é a capacidade de gerar riquezas, e a segunda palavra, o fundo de empresa, que é aquele sobrevalor dado e reconhecido ante a racional sistematização, ou seja, a necessidade de organizar os bens acaba tendo um valor adicional, um valor diferenciado. Lembra da biblioteca. A biblioteca, quando vendida, uma biblioteca já, vamos dizer assim, toda formal. Então, por exemplo, eu vou adquirir uma biblioteca do curso de Direito, para o curso de Direito. Ela vai ter um custo adicional, ela vai ser vendida por um valor diferente. Por quê? Qual o motivo disso? Porque obrigatoriamente nós tivemos ali uma organização racional das informações, do conteúdo dela. Então já teve aí uma catalogação, já teve aí um desempenho, tá? E por fim eu gostaria de falar o porquê que é importante entender o estabelecimento empresarial. Porque no nosso próximo tópico, nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o trespasse. E nós vamos falar também, num próximo momento, das fusões, incorporações. Então, nós vamos ter esse olhar nesse tópico também. E aí, o que me chama a atenção, o que eu preciso dizer para vocês, é que fusão, aquisição, incorporação, trespasse, alienação do estabelecimento empresarial, todos eles levam em consideração o estabelecimento empresarial e com essas outras nuances. Então, eu preciso conhecer o valor do meu estabelecimento, o valor agregado ao estabelecimento, ou seja, quanto vale isso, para que eu possa ter mais efetividade numa venda, numa comercialização, para que eu não perca dinheiro, ou mais do que isso, para que o meu cliente não sofra prejuízos materiais, ou seja, imagina ele vender um estabelecimento, ele promover aí uma fusão ou uma incorporação e depois chegar no advogado e dizer, doutor, na hora de fazer o valuation, o senhor não se atentou ao fundo de empresa, o senhor não se atentou ao sobrevalor, olha, eu gastei tanto na organização racional da minha empresa, olha, eu gastei tanto tempo, eu me dediquei tempo aí para escolher o mobiliário, para escolher o patrimônio. Então, para que isso não aconteça, você precisa entender o estabelecimento empresarial, entender, vamos dizer assim, esses elementos. E também não falar mais, olha, vamos lá na minha empresa, vamos lá no meu estabelecimento, lembre-se que nós não vamos no estabelecimento, porque estabelecimento é o conjunto de bens. Então eu não consigo entrar no conjunto de bens. Eu consigo entrar na sede da empresa, na sede da atividade empresarial. Ok? Então com isso nós encerramos a nossa aula de hoje e até a próxima parte, ou seja, nós finalizaremos aí a nossa aula 6 sobre estabelecimento empresarial. Até lá!